E aí, galera, vamos a mais um desses vídeos dessa série de tópicos de química quântica. Dessa vez vamos abordar um tema bem interessante, que são os multipolos e as regras de seleção. Na química, lidamos bastante com o método de dipolo e não sem razão. É uma grandeza fácil de se obter experimentalmente, onde você só precisa medir a capacitância de um sistema de placas carregadas em contato com material de interesse, e se relaciona com as interações entre átomos, propriedades coligativas, geometria das moléculas, entre outras características, mas trabalhamos tanto com eles que acabamos esquecendo de outras possibilidades. Quando falamos de polos, temos vários tipos: monopolo, dipolo, quadrupolo, octopolo e assim sucessivamente. Cada um desses polos tem sua importância em determinadas áreas. Para nós, o dipolo é o mais importante e até por isso mais discutido, mas há vários fenômenos químicos onde temos contribuições de maior grau. Vamos discutir um pouco sobre isso ao longo do vídeo. Começando a partir da equação já manjada do potencial elétrico que surge em função de uma carga pontual qualquer em um ponto R, que é uma equação muito conhecida, mas é apenas a primeira parte de uma equação maior. Podemos descrever a equação de potencial da seguinte forma. Para isso, consideramos uma distribuição finita e contínua de cargas no vácuo e escolhemos um ponto de origem O qualquer que tenha uma distância vetorial de R para uma carga E. Se quisermos saber a influência da carga em um ponto P qualquer, cuja distância é um vetor constante R para a origem, nos movemos até esse ponto e a distância em relação à carga se torna R menos R. Se o R for bem maior que o R, podemos fazer uma expansão desse termo em uma série de potências de 1R para facilitar essa equação. Fazendo essa expansão, obtemos a seguinte expressão, e vemos que temos agora posições vetoriais para diferentes tipos de carga, onde IR é a posição I, R da iésima carga, RJ é a posição da carga J e assim sucessivamente. Esses termos Q, P e etc. são os momentos de multipolo, que podem ser descritos como uma integral em função do volume da carga em relação à origem O. Q é o momento de monopolo, PI é o momento de dipolo, QJ é o momento de quadrupolo, e assim sucessivamente. O que normalmente se faz quando calculamos essa expansão é truncar ela no segundo termo, que é onde temos a maior contribuição. E podemos ver por quê, já que todos os termos na equação estão em função de 1 sobre R. Ou seja, quanto maior o R, mais os momentos de maior ordem passam a ficar próximos de zero. Assim, a equação comumente é controlada pelos primeiros termos e os seguintes podem ser desconsiderados. E como é a cara desses momentos? Quando demos uma olhada no monopolo, chegamos a uma expressão conhecida, seja na forma de integral ou para um espaço finito e bem definido em um somatório que considere todas as cargas do espaço em questão. No dipolo, temos um somatório do produto entre a carga e um vetor que considera a questão direcional dessa grandeza. No quadrupolo, temos um produto tensorial de segunda ordem e assim por diante. Incluí na descrição do vídeo um outro vídeo com definição matemática desses produtos tensoriais para caso alguém se interesse sobre esse assunto. Nessa tabela, vemos momentos de dipolo de algumas moléculas conhecidas. Assim, vemos mais ou menos como a ordem de grandeza dos momentos de dipolos medidos em debye. No geral, um momento de dipolo grande é próximo de uma dezena de debyes. E onde ficaria o momento de quadrupolo de CO2, por exemplo, em debye? É de cerca de 4,33 vezes 10 elevado a menos 8 debye por angstrom. Se parece pequeno é porque é, mais ou menos é maior que zero. Quando temos um campo eletromagnético em contato com a matéria, ele pode induzir transições entre estados. Essas transições são normalmente em função de uma alteração no momento de dipolo elétrico. Aqui temos um espectro de infravermelho da água, que é produzido a partir da incidência de um fóton com comprimento de onda na faixa do infravermelho e no material. Nesse comprimento, temos vibrações e rotações como resposta, e essa resposta é medida, fornecendo esse espectro. E o que ele quer dizer? Temos picos aqui, que são bem distintos e cada um deles representa um tipo de vibração específica. Podemos dizer que são sempre essas mesmas vibrações porque sabemos quais são os modos de vibração da água e como ele responde à energia incidente. Agora, por que não temos outros picos? Por que são esses e sempre serão esses? Esse será outro assunto do vídeo, que são as regras de seleção.
E o que são essas regras de seleção? Elas definem a probabilidade de que uma transição de um estado para outro ocorra, seja lá qual ela for. Há vários tipos de regras de seleção na física, mas o nosso interesse aqui é de discutir 3 tipos: os eletrônicos, rotacionais e os vibracionais. Antes disso, vamos lembrar que a expressão para os níveis de energia vibracionais é dada por EV é igual a hν, que é a energia do fóton, vezes V mais meio, enquanto que para os níveis de energia rotacionais é EJ é igual a BJ vezes J mais 1. Primeiro, vamos falar sobre as regras de seleção dos níveis rotacionais. Lembrando dos números quânticos que os sistemas que estudamos possuem, temos o L, relacionado com o momento angular do orbital, e o S, relacionado com o momento angular do spin. A soma deles é chamada de J, que é o momento angular total. As regras de seleção dos níveis rotacionais nos dizem que as transições onde a variação de J seja mais ou menos 1 são permitidas. Transições de J mais 1 são chamadas de transição de ramo R, enquanto que J menos 1 são chamadas de transição do ramo P. No caso das regras de seleção vibracionais, temos que considerar também se estamos falando de um sistema harmônico ou anarmônico. Quando pensamos em regras de seleção vibracionais para um sistema harmônico, temos que a variação do V é de mais ou menos 1. Agora, se considerarmos um sistema anarmônico, podemos ter mais ou menos 1, 2, 3, até mesmo 0. A diferença é que conforme a variação do V aumenta, a intensidade da transição vai diminuindo. A transição do estado V0 para um estado V1 é chamada de transição fundamental. Para átomos, temos as seguintes regras. O spin não pode variar. A variação do momento angular total pode ser 0 ou mais ou menos 1, mas transições de J igual a 0 para J igual a 0 são proibidas. E a paridade entre a função de onda inicial e final deve mudar. E é possível que ocorram interações entre essas transições? Sim. Um exemplo é o acoplamento vibrônico, que ocorre quando temos transições vibracionais e eletrônicas interagindo, que é de onde vem esse nome. Dessa forma, transições que seriam proibidas por essas regras podem acabar ocorrendo e aparecer como bandas fracas no espectro. Nesse exemplo, vemos que, sem o acoplamento, teríamos uma transição desse V0 para um V'0, enquanto que com o acoplamento temos do V0 para um V'1. Como já foi dito, na maioria das vezes precisamos apenas do dipolo para obter a informação que queremos sobre o sistema. Mas há casos onde uma transição que esperávamos ser proibida pelo momento de dipolo ocorre, e quando consideramos o quadrupolo, vimos que ela é possível. Um exemplo é essa transição aqui, de 6s² para 5d5² do Césio. Nesse caso, devemos considerar os outros termos daquela expansão inicial que mostramos aqui nesses slides, quando fazemos os nossos cálculos. Obrigado por terem assistido mais um vídeo e até a próxima.